Cumprimento a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus. Amém. E nesta manhã, uma manhã maravilhosa que Deus nos concedeu, nós vamos estar recebendo de Deus a sua palavra. Me coloco aqui na condição de servo do Senhor e nesse momento estaremos orando para que a palavra que o Senhor nos concedeu seja uma semente que brote e dê frutos para a honra e glória dEle. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio imensurável que nos é concedido de estarmos aqui, Senhor, para sermos porta-vozes da sua palavra. Senhor, tudo tem que vir de Ti, Senhor. De nós mesmos nada temos, porém é o Senhor quem nos concede, Pai. Nos concede a palavra, nos concede a sabedoria, nos concede a unção. Tudo vem de Ti e tudo é para a Tua honra, Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa manhã, eu quero falar com vocês acerca do pior vírus que assola a humanidade. Um vírus mortal. Um vírus que foi inoculado na humanidade e que destrói a vida, destrói relacionamento, destrói tudo. Mas para isso, nós precisamos fazer uma viagem ao início de tudo. Portanto, já estão sentados, apertem os seus cintos e vamos a esta viagem. O condutor é o Espírito Santo. Quando iniciamos essa viagem, ao início de tudo, nós precisamos ir lá em Gênesis. Não precisa abrir a Bíblia, né? Estão acompanhando. Nós vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, no início da criação, aonde Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O início de uma criação, projeto de Deus, uma criação perfeita. Mas também nós vamos em outro princípio, o princípio da eternidade. O princípio da eternidade é um pleonasmo, porque a eternidade ela é atemporal. Por si mesmo, ela não tem nem início, nem tem fim. E ela nos remete a Deus, a divindade. E o princípio da eternidade está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que existe, existiria. Então, o primeiro princípio da criação, princípio do tempo, e o segundo princípio na eternidade, aonde nos remete a pessoa do unigênito Filho de Deus, autor, consumador de todas as coisas. A palavra, o verbo, a ação. E a criação, então, uma vez concluída, estava perfeita. Deus, quando no seu diálogo com Jó, lá no capítulo 38, versículo 7, ou capítulo 38, ele inquire Jó, perguntando onde é que ele estava quando Deus estabeleceu toda a criação. A terra, as aves, os animais marinhos. E enquanto Deus estava ali falando com Jó, ele se referiu às estrelas cantando
alegremente, extasiadas pela criação, por aquela perfeição, por tudo aquilo que Deus estava criando. E Deus faz referência também a todos os filhos de Deus que rejubilavam, que se alegravam. E aí, quando quando Deus fala com Jó, que todos os filhos de Deus regozijavam, todos, sem exceção, também olhavam e ficavam extasiados com a perfeição da criação. Magnífico. Mas entre esses, todos os filhos de Deus que rejubilavam, que se alegravam, estava um. Lembre-se que nós demos um título a essa mensagem, que é o pior vírus de todos, né? No meio de todos esses estava um. E esse ser que estava ali também se alegrando com a criação, era um ser perfeito, um querubim, de esplendor, de poder, sabedoria, ministrava no trono de Deus, à frente de Deus. E ao ver, ao presenciar, ao se extasiar com a criação, ele, que segundo alguns estudiosos, deve ter sido o primeiro ser criado, uma conjectura, não uma afirmação, era perfeito, o sinete da perfeição. E por esse motivo, ele começou a se exaltar. Aí nasce o vírus, o início desse vírus, que nasceu no coração de uma criatura de elevado poder e estatura, de beleza singular. E isso está registrado em dois textos, um de forma indireta, que é Ezequiel 28, versículo 14 a 17, e Isaías, capítulo 14, versículo 13. Então, como foi que esse vírus nasceu? Ao olhar tudo, e ao olhar para si mesmo, e ao ver, sabe, como era belo, como era poderoso, como recebia as honrarias, o exército dos céus o aclamavam, então, ele começou a ensoberbecer-se, a soberba. Há inclusive um mito que fala acerca de um ser que era tão belo que começou a contemplar sua beleza nas águas do mar ou do rio e foi acompanhando, até que ele sucumbiu, morreu afogado. Narciso. Daí advém, né, a questão de quando a pessoa, ela se acha muito, né, é narcisista, não é? Narciso. E o que acontece? A soberba precede a queda. Então ele se ensoberbeceu. E ao ensoberbecer-se, veio então a ambição. Primeiro passo, a soberba. Segundo, veio a ambição. Eu subirei acima das estrelas dos céus, acima das nuvens. Colocarei o meu trono, assentar-me-ei nele. Serei semelhante ao Altíssimo. Obviamente, ao presenciar toda a beleza da criação,
e olhar para si e ver, oh, eu sou, né? Quem eu sou? Eu sou o cara, todos se curvam diante de mim, então, certamente eu estarei reinando com o Senhor. Irei reinar sobre tudo isso. É uma conjectura? Não. Se você analisar bem os textos da Bíblia, fazer uma análise, né, você vai ver que não é. Só que isso nasceu no seu coração. Esse vírus nasceu no coração dele. A ambição, primeiro, soberba. Segundo, a ambição, o desejo de estar acima de todos. E enquanto esse vírus estava germinando no coração dele, Deus estava criando, ou estava concluindo a coroa da criação. Quem é a coroa da criação, irmãos? Oi? O homem, a coroa da criação. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao 17. E Deus o estabeleceu, criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o estabeleceu como a coroa da criação. Outorgou ao homem a autoridade para dominar e subjugar a terra, posicionando-o como príncipe. E, enquanto isso, o vírus estava se propagando no coração desse querubim. Soberba, ambição, frustração. Por que a frustração? A frustração porque aquilo que ele desejava não lhe foi dado. A frustração porque ele vê Deus criar da argila, do pó da terra, uma criatura que era imagem dele, de Deus, e não obstante isso, semelhante a Deus. E para concluir, Deus coloca o homem para dominar e subjugar a criação. Frustração porque não foi ele. E a frustração levou ao ódio. Soberba, ambição, frustração, ódio. Ódio porque se não fosse ele, não seria mais ninguém. Não sou eu, não vai ser mais ninguém. Eu não vou, mas ele também não vai. Eu não tenho, mas ele também não vai ter. E aí, ele elabora um plano. E esse plano ele coloca em ação. Introjetar este vírus no coração do homem. Contaminar o homem com esse vírus. Levar ao homem a se corromper. Levar ao homem a quebrar princípios. E aí, então, ele desce, está em Gênesis 3, e ali, então, ele leva o homem a desobedecer a Deus. Num ato que o homem tomou, que fez de Deus mentiroso. Porque, na verdade, quando você analisa o texto, essa é a conclusão. Foi assim que Deus disse? Ah, não. Em outras palavras, não é isso que está na Bíblia, mas é como se fosse. Deus mentiu para você. Você não vai morrer. Porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. Ou, em outras palavras, Deus mentiu, né?
E aí o homem, não entrando em mínimos detalhes, o homem então desobedeceu a Deus e obedeceu a ele. E aí o vírus foi introjectado no coração do homem. Qual é o nome desse vírus? Pecado. O vírus foi introjetado no coração do homem. E esse vírus, ele não apenas contaminou o homem, mas contaminou toda a criação. Porque toda a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação foi colocada prisioneira, foi aprisionada ao pecado. O vírus entrou e foi destruindo tudo. E foi contaminando tudo. Porque o homem é o cabeça. A ele foi dado a condição de dominar e subjugar. Antes da queda, a sua mente era tão perfeita, o seu corpo não sentia frio nem calor, estava envolto pela graça, pela glória de Deus. Uma mente tão brilhante, capaz de dar nome a todos os animais, tanto da terra como do céu, como do mar. Mestre na biologia, na astrologia, em toda a ciência. Mas a queda o fez sentir que a graça de Deus o abandonou. Ele se sentiu nu, com frio, com medo, e como se possível fosse se esconder de Deus. Como se fosse possível, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. E Deus foi ao encontro dele. E por esse motivo, veio o veredito. A partir de então, comerás do suor do teu rosto. A partir de então, multiplicarei as dores de parto da mulher. A partir de então, a serpente, ele diz, irá rastejar sobre o pó da terra. Porém, que a serpente aqui personifica esse inimigo, esse querubim, ele disse, porém, da semente da mulher, virá um, que pisará na cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente, terá o seu calcanhar ferido, mas vai eliminar a serpente. Esse vírus é tão tremendo porque, como diz Isaías 59:2, ele fez separação entre Deus e o homem. Ao ser introjectado na humanidade, ele também foi transmitido hereditariamente a toda a criação, porque todos pecaram, diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus, porque não há um justo, nenhum sequer. Por quê? Todos foram contaminados. Todos. E ao ser contaminados, esse vírus começou, e podemos presenciar isso até hoje, a gerar conflitos. Romanos 5, versículos 12 e 18, a gerar conflitos, a colocar um contra o outro, a ambição, sabe, a ambição que nasceu lá no coração dele, a soberba, a ambição, o desejo de posse, não importa a quem destrua, não importa a quem fira, passou para o homem. O desejo de ser Deus passou para o homem.
efeito do vírus mortal do pecado, que adentrou na raça humana, a separou de Deus e a lançou no lamaçal. A desobediência de Adão, ou a introjecção desse vírus, trouxe duas mortes: a morte física e a morte espiritual. Sendo que a pior é a morte espiritual. Em que sentido? Como é essa morte? Uma vez que o vocábulo morte nos remete à separação física, a separação do corpo e da alma, em que a alma sai e o corpo desce à sepultura, e espiritual, a separação eterna entre o homem e Deus. Essa então é terrível, porque Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte de tudo que é bom e maravilhoso, Deus é a fonte da alegria. E afastado dele, longe dele, só a dor, sofrimento, tristeza, lamúria. Deus é a fonte da beleza. Tudo que Deus faz é belo, perfeito. Afastado dele não existe beleza. Afastado dele, afastado de Deus, só existe ilusão. Afastado de Deus, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é enganoso, não há verdade, porque Deus é a fonte da verdade. E essa morte dupla entrou na humanidade. Mas aí vamos ver a cura. Em primeiro lugar, que isso não pegou Deus desprevenido. Porque Deus é Deus. Deus criou os seres angelicais com sabedoria, com inteligência. Muito embora soubesse que dentre eles, do mais perfeito, do mais belo, viria o vírus. Ele sabia, Deus sabia. Talvez você pergunte, por que ele permitiu? Porque não tem como ser sábio e inteligente sendo robotizado. Não tem como ser inteligente se ele é manipulado. Se ele é manipulado, se ele não tem vontade própria, se ele não tem capacidade de escolha, então ele não é inteligente. A inteligência artificial, só de inteligência, só tem um nome. Porque ela só é inteligência porque há seres ou um ser inteligente por trás que está coordenando ela, que é o homem, que tem que alimentar ela, os algoritmos, alimentar ela de dados. Mas o homem não. Assim como os seres angelicais, dotados de capacidade de escolha. Um terço seguiu ele, mas a maioria permaneceu fiel ao Senhor. Assim como na humanidade, o homem foi criado também com essa capacidade de escolha, e o homem escolheu errar. Aconteceu, mas Deus já sabia. Como ter um ser, a imagem e semelhança de um Deus tão poderoso, maravilhoso, como ser imagem e semelhança de Deus, sendo mecanizado, robotizado? Não tem como. Um robô jamais vai ser, ser até a imagem do homem. Você pode até fazer um robô igualzinho um homem, clone do homem. Mas não vai ser semelhante, porque o robô não tem vontade própria, o robô não tem inteligência, o robô não tem capacidade de decidir por ele mesmo, o robô vai ser programado pelo homem para fazer o que o homem quer. Então, esse robô não é inteligente. Ele não tem capacidade de escolher. Mas nós não. Nós temos a capacidade de escolher.
nós temos a capacidade de sermos inteligentes, homem inteligente, nós temos a capacidade de ser sábio, de ter sabedoria, uma vez que a sabedoria vem do próprio Deus para nós temos a capacidade de tomar decisões, de desenvolver a nossa capacidade intelectual, de crescer no conhecimento, tanto quanto também na graça, nós temos essa capacidade. Então Deus, Ele já sabia, mas Ele já havia programado tudo, preparado o antídoto, preparado a cura, já estava tudo pronto. E aí nós vamos em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça vítima do vírus do pecado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem a cura. Aí vem a cura, que se por um homem veio a morte, por um homem veio a cura e a libertação. 1 Coríntios 15, 21. O primeiro Adão falhou no jardim, mas o segundo foi vitorioso, venceu na cruz. Venceu na cruz, fiel até a morte. O primeiro homem, aliás, o segundo homem, Jesus, o unigênito Filho de Deus que se fez homem, abrindo mão, abdicando, enquanto homem, de toda a prerrogativa divina, tornando-se como um de nós, sujeito aos mesmos fracassos, às mesmas quedas, às mesmas tentações. Diz a Bíblia que ele em tudo foi tentado, em tudo, mas ele prevaleceu. Por esse motivo, devido à sua fidelidade, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e até no inferno, que é o nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobrará, e toda boca confessa e confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Por o homem veio a cura, pelo homem veio a libertação. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Veio a libertação. Aonde abundou o vírus do pecado, superabundou a graça. Na cruz, Jesus cancelou a cédula da condenação. Na cruz, Jesus eliminou o vírus do pecado. Quando ele disse, está consumado, o vírus foi destruído. O vírus foi destruído. E se o vírus ele trouxe conflito interno, se o vírus ele trouxe conflito nos relacionamentos, Jesus ele já nos libertou de tudo isso, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino de sua luz. No império das trevas há só dor, morte, sofrimento, desesperança, agonia. No reino de Deus, no reino de sua luz, há paz em abundância, há alegria, na presença de Deus, há segurança. E Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos purificou através do seu sangue de todo o pecado, o antídoto, o sangue de Jesus. Como está lá em 1 João 1,7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o antídoto, é a vacina contra o vírus do pecado. É o sangue de Jesus.
E não obstante Ele ter nos purificado, Ele agora também nos conduziu à condição de filhos de Deus, como está lá em 1 João, aliás, está lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Está lá em João, que todos aqueles que crerem no Senhor Jesus passa a ser filho de Deus. Então, não somente fomos curados, mas passamos agora a sermos filhos de Deus. E não somente filhos, Ele também nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Está lá em Romanos 8, 17 e 18. Olha, o vírus entrou na humanidade, Jesus veio, trouxe a cura, trouxe a libertação, trouxe agora a harmonia nos relacionamentos. Jesus vem e nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus diz que o principal mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. É a cura nos relacionamentos, é a cura no nosso interior, é a cura. Ele nos livrou da condenação da morte, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que maravilha! Então nós somos libertos plena e totalmente. O vírus ficou para trás. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E nós agora, como está em Romanos 6, versículo 4 a 8, passamos a viver uma vida nova, novidade de vida. Temos uma vida nova. E podemos então entoar o brado da vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha lá, 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder? A morte foi derrotada na cruz. Eu estou me referindo à morte, não à morte eterna, mas até a morte física. Sabe por quê? Porque todos quanto estão em Cristo, cujos corpos desceram à sepultura, irão ressuscitar à semelhança dele, e irão juntamente com os que estiverem vivos ao seu encontro nos ares, para nunca mais ter encontro com a morte, porque ela já foi derrotada. E quanto à espiritual, já foi derrotada, sabe por quê? A cortina que separava santo dos santos, o lugar santo, ou podemos dizer que aquela cortina que nos separava de Deus, ela foi rasgada de alto a baixo pelo poder divino, não foi obra de homem, foi obra de Deus, restabelecendo a nossa comunhão com Ele. Hoje então, nós podemos adentrar a sua presença, hoje mesmo, por onde estivermos, Ele vai estar conosco, porque cumpre-se aí a sua vontade. A vontade de Deus é de habitar em nós. Ele não mora em templos construídos por mãos humanas, mas Ele mora, Ele habita, não com aquele que tem o coração quebrantado e contrito, com aquele que entregou a sua vida a Ele. Como diz Paulo, nosso corpo é templo e habitação do Altíssimo, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. E aonde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O pecado não tem mais poder sobre nós.
e até a criação, sabe, a criação que foi aprisionada ao pecado por causa desse vírus, ela aguarda ansiosamente, ela está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque até a criação também será plenamente liberta. Haverá um novo céus e nova terra purificado, para que todos possamos viver livres de todo sofrimento, livres do pecado, livres. Então, esse vírus, ele já foi eliminado. Portanto, quando você estiver sendo tomado pela ansiedade, quando perceber que o adversário que ele anda ao derredor, como leão, não está ao redor, está ao derredor, quiser lançar a sua seta sobre você, saiba que ele é o mestre das ilusões, ele é o mestre do engano. Ele poderá dizer a você que algo que está acontecendo e não ser aquilo. Ele poderá tentar fazer com que você se sinta o que na verdade você não deveria sentir. De repente ele poderá usar meios para te persuadir de que você é um derrotado, de que Deus não está nem aí contigo. Talvez ele poderá até usar a religião para fazer com que você seja religioso, porém distante na sua mente de Deus. Não creia nisso. Tome posse da palavra, alimente-se dela, tome posse do que foi dito aqui. Você é livre. Se você entregou a sua vida a Jesus, Jesus é o seu Senhor. Eu vejo uma coisa, quando eu vejo assim, fulano vendeu a alma dele ao diabo, não sei quem vendeu a alma dele, não tem como. Você sabe por quê? A morte de Jesus na cruz foi por toda a humanidade, todos pertencem a Ele. É por isso que a gente pega uma carta chamada o Evangelho da Salvação e chega e oferece: meu filho, toma aqui, você é livre, Jesus morreu na cruz por você. É só você crer e entregar a sua vida a Ele. Você é livre, a prisão está aberta, a cadeia foi quebrada, as correntes foram rompidas. Você é livre. Tome posse da salvação, é sua, já foi consumada na cruz. Se ele recebe e ele crê, então acontece algo maravilhoso. Você sabe como é que o vírus é eliminado? O vírus é eliminado pelo que nós chamamos de novo nascimento. Se você nasceu de novo, e esse novo nascimento é fruto da nossa conversão, e acontece quando nós cremos, porque é o Espírito Santo quem opera, nós somos apenas os instrumentos, né? Podemos assim dizer. E o novo nascimento faz de você uma nova criatura. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você pode dizer isso? Pode dizer amém a isso? Levante-se, coloque-se de pé. Vamos estar orando. Se alguém nessa manhã adentrou a esse templo, a esse santuário, ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer que a libertação é para você. Você pode sair daqui dessa manhã liberto. Você pode sair daqui dessa manhã, sabe, curado pelo Senhor, purificado pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz por todos nós. Curve a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por tudo que fizeste por nós, Senhor, e que o Senhor possa usar a cada um de nós como instrumento da Tua vontade para levarmos a mensagem da salvação àqueles que ainda não a conhecem e dizer a eles: olha, o Filho te libertou, tome posse da libertação, seja curado em nome de Jesus, curado a pior enfermidade que existe, curado do pior vírus que existe, que é aquele que pode matar e levar para o inferno, que é o vírus do pecado. Senhor, muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.